Oi, queridos, boa noite a todos, paz, saudações na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero conversar com vocês, como eu tenho dito esses dias, né? Nós estamos estudando, lendo aqui um livro muito precioso, onde eu quero compartilhar com vocês alguns princípios que nós temos aprendido lendo este livro, não é? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre oração. Creio que este é um momento que nós precisamos aprender mais sobre este assunto. É um dos assuntos mais relevantes da palavra de Deus, da Bíblia, e também é um dos assuntos que talvez não é tão lembrado como deveria ser. Bem, eu quero conversar com vocês sobre o capítulo de número 3 deste livro, não é? Que é o que acontece quando você não ora. A gente quer dar pelo menos 5 respostas a essa pergunta. O que acontece quando você não ora? Bem, a primeira resposta é essa, né? Uma resposta bíblica, tá? Quando você não ora, a sua vida é dirigida pelo acaso. O nosso autor, não é, David Mills, ele fala o seguinte, que o acaso, não é, são as circunstâncias, é o infortúnio, não é, são as circunstâncias da vida, são as reviravoltas do destino, tá? Então, quando você não ora, a sua vida será dirigida pelas circunstâncias. Você já pensou que, e isso é verdade, né? Quando nós não oramos, nós não conseguimos entender a vontade do Senhor, o propósito do Senhor para a nossa vida, e nós começamos a ouvir um e outro, pega uma opinião de outro, e em situações como crises, por exemplo, em dias difíceis, não é? Em momentos de dor, de aflição, nós podemos até nos desesperar, porque nós não sabemos, nós não temos um rumo. Então, quem não ora, a sua vida é dirigida pelo acaso. E neste comentário sobre esta primeira resposta, o que acontece quando você não ora, ele comenta o seguinte, que existem fatores espirituais que controlam o acaso, né? Quais são esses fatores espirituais, não é? Por exemplo, fatores espirituais, eles controlam o acaso, ou controlam as circunstâncias. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo de número 22, capítulo 22, dos versículos 19 a 23, você vai conferir sobre a morte de Saul, não é? A morte de Acabe, a morte de Acabe. E essa famosa história sobre a morte de Acabe, nós vemos que ele morreu por um aparente golpe do acaso. Se você for ler a história, você vai ver o seguinte, que no versículo de número, lá para o versículo de número 34, diz assim, a palavra de Deus, sobre a morte de Acabe. Então um homem, né, entesou o arco, né, ou de repente um soldado disparou o seu arco, em outras versões dizia assim, tá? E atirando ao acaso, não é? Veja aqui, a Bíblia está dizendo que ele atirou ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura, e disse o rei ao condutor do seu carro, vira e retira-me do exército, estou gravemente ferido. Bem, depois você vai olhar o texto, se você for olhar, na verdade, apesar da Bíblia dizer que foi o acaso, por acaso aquele soldado atirou, mas já haviam decisões no mundo espiritual que tinham interferido naquele acaso. Deus, a Bíblia diz lá no texto, não é? Se você quiser ler comigo, diz que o Senhor disse, quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeriu uma coisa, outro sugeriu outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse,
enganarei a Acabe de que maneira? Perguntou o Senhor, e ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. E disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Você vá e engane-o. Deus autorizou, houve uma reunião no mundo espiritual. Interessante é que um espírito se apresentou diante de Deus, e esse espírito, né, foi enviado por Deus. Deus permitiu que esse espírito de engano viesse sobre a boca de todos os profetas e profetizasse que o rei poderia ir ali para a guerra. E o interessante é que nas entrelinhas do texto, não é? Ele foi totalmente disfarçado para a guerra, e outra pessoa foi vestido de rei, mas lá na guerra, lá no combate, não é? As pessoas descobriram que ele não era o rei, e alguém atirou por acaso. A Bíblia diz que a Bíblia está afirmando, né, que um soldado lançou o seu arco, a sua flecha por acaso, e matou o rei Acabe. Queridos, na verdade, quando nós não oramos, não é? Nossa vida é dirigida pelo acaso, e o acaso, né, existem circunstâncias ou existem fatores espirituais que controlam o acaso. Muito bem, houve uma reunião no reino espiritual, como nós falamos, e foi interferido. O espírito mau foi comissionado para conseguir que Acabe fosse à batalha, e ali ele haveria de morrer. Acabe morreu por uma aparente coincidência, mas não foi coincidência, porque no mundo espiritual já tinha havido fatores espirituais que controlou aquela situação. E o autor comenta sobre isso, né? Ele fala o seguinte: Acabe não morreu por um triste e duro golpe de uma má coincidência, não. Como os fatores aconteceram, pode até parecer coincidência, mas eles foram orquestrados por espíritos malignos. Então, o mundo espiritual é assim. Existem fatores espirituais que interferem diretamente na nossa vida, e é por isso que nós precisamos orar. Caso contrário, nossa vida, a sua vida, será dirigida pelas circunstâncias da vida. Muito bem, a segunda resposta, o que acontece quando não oramos, né? O nosso comentarista, ele fala o seguinte, né? Que quando você não ora, a sua vida é governada pelas maiores maldições deste mundo. Interessante que ele tem uma forma bem assim profunda de falar sobre as maldições que foram determinadas ao homem quando ele pecou, não é? Que vieram ao homem com o pecado, não é? Nós conhecemos muito bem isso no Gênesis. Primeira maldição, a maldição de Adão, ele fala sobre isso, não é? Que é o castigo que todos os homens receberam por desobedecerem, não é? Os homens agora teriam uma vida dura, derramariam suor, sofrimento, iam sofrer para que eles pudessem prosperar e para que pudessem sobreviver nessa terra. A segunda maldição é a maldição de Eva, né? É o castigo sobre as mulheres, e a Bíblia fala sobre isso também. Dores de parto, por exemplo, né? Garante o sofrimento das dores de parto. E também o autor, ele comenta, eu achei isso bem interessante, né? Que ele falou que a maldição de Eva é um castigo sobre todas as mulheres, né? Pela desobediência de Eva, isso está explícito na palavra de Deus. E essa maldição, ela garante às mulheres, né, que tem levado essas mulheres irremediavelmente a serem atraídas pelos homens e sofrerem por causa desta atração, né, inevitável. E entra as ações diabólicas, né, trazendo todo tipo de sensualidade através das mulheres para os homens, e isso redunda também em um sofrimento para as mulheres. Muito bem. Então, quando você não ora, a sua vida é governada pelas maiores maldições deste mundo. Pelo poder da oração,
nós quebramos essa maldição, não é? Não em nós mesmos, por nós mesmos, mas por meio da nossa fé, do sacrifício de Jesus Cristo que já foi feito pelos nossos pecados, é claro. Mas é interessante a oração, porque ela vai nos manter lembrando disso, para que a gente se mantenha libertos, né, e totalmente transformados dessas maldições mesmo, né? Livres. Bem, a terceira resposta, o que acontece quando você não ora, ele fala o seguinte: quando você não ora, sua vida neste mundo será regida exclusivamente pelo Deus ou controlador deste mundo. E ele fala, né, que ele fala sobre 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim, né, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Então, Satanás, ele é chamado de Deus deste século, Deus deste mundo, e de fato ele é o controlador, né? É o que rege os eventos e as circunstâncias nesse mundo, é ele que rege. Mas pastor, mas Deus não tem o controle de todas as coisas? Tem. Só que Deus entregou ao homem, e o homem deu isso de bandeja para Satanás quando pecou. E agora, através da nossa oração, nós adquirimos novamente uma postura que Deus passa a controlar a nossa vida. Então, embora Deus seja o Criador de todas as coisas, há um aspecto no qual Satanás está controlando e orientando os assuntos do mundo, porque ele domina as mentes humanas, né? E isso já foi determinado por Deus, porque a Bíblia diz que os homens se afastaram de Deus. E isso é para se cumprir a palavra de Deus, e para que você e eu não venhamos receber essas influências do Deus deste século, nós precisamos orar. Muito bem. E ele fala o seguinte, não é? Que quando você não ora, você não chama a Deus para interferir na vida que você está levando nessa terra. Então ele nos leva a pensar o seguinte: o fato de eu e você estarmos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a essas interferências, porque, por exemplo, o maligno usa os seus, né, seus adeptos, as pessoas que não temem ao Senhor, que se entregaram para o pecado, e muitos destes são até autoridades que até foram constituídas por Deus. Vamos supor que uma autoridade, isso tem acontecido bastante, não é? Influenciada com a mente satânica, vai lá, leva um projeto à prova que vai interferir na nossa vida e que vai interferir também nos nossos princípios cristãos bíblicos. O que vai acontecer? Nós vamos receber uma interferência, nós vamos receber uma intervenção das coisas materiais, dessas decisões, não é? Até no mundo espiritual, porque muitas vezes nós até passamos a levantar campanhas de orações para que isso se desfaça, que as pessoas não valorizem isso, que Deus dê um novo entendimento para essas pessoas, né? Então, para que você entenda como nós terminamos, de certa forma, né, quem está nesta vida, nessa terra, recebe alguma interferência, sim, porque estamos aqui nessa terra ainda. E principalmente porque estamos em corpo mortal e pecador, que nós somos. Então, ele fala assim: quer você goste ou não, a vida que você tem nessa terra, se você mora no Brasil, por exemplo, que nós moramos, não é? Você será afetado pelo seu chefe de Estado, o chefe de Estado do seu país. Ele fala sobre isso, ele faz uma comparação. Por exemplo, eu achei interessante por esses dias, né? Uma fala de 5 minutos do presidente do nosso Brasil mudou muita coisa no mundo físico, tá? Mudou para os brasileiros. Por quê? Porque ele está revestido de uma autoridade. Então aqui nós compreendemos o seguinte: que como os homens em pecado entregaram a Satanás, não é, o domínio das suas vidas, e nós estamos nessa terra, e nós muitas vezes estamos debaixo dessa autoridade, desses homens que não temem a Deus, a nossa vida como cristãos recebe algumas
interferências sim, algumas mudanças. Por isso, nós precisamos orar para que a nossa vida, a sua vida neste mundo, não seja regida exclusivamente pelo Deus controlador deste século. E ele pergunta o seguinte, ele fala o seguinte: da mesma forma, nossas vidas nessa terra são grandemente afetadas por aquele que controla os reinos deste mundo, não é? Então, Deus Todo-Poderoso, ele vai interferir quando? Quando é que ele vai interferir? Quando nós oramos. Se nós não orarmos, Deus não irá interferir, porque Ele já entregou a nós essa responsabilidade. Lembra que a Bíblia diz: orai sem cessar? Jesus falou inúmeras vezes: orem ao Pai em meu nome e eu os responderei. Então, quando nós compreendemos isso, nós entramos no mundo espiritual, oramos e não viveremos influenciados pelo Deus deste século. Isso é muito, muito importante. E também nós entendemos por que o mundo agora, o mundo que nós vivemos, está cheio de dores e de tristezas. Porque as pessoas entregaram esse domínio que era para elas. Porque se nós tememos a Deus, se nós vivemos uma vida de oração, o domínio está em nossas mãos, queridos, por meio da fé e da palavra de Deus na nossa vida, tá? Mas como as pessoas entregaram-se para o pecado, para Satanás, então elas estão sendo controladas pelo Deus deste século. O que acontece quando nós não oramos? A quarta resposta é: quando você não ora, você não intervém ou modifica eventos que ocorrem no reino espiritual. Veja só, seres espirituais, queridos, fazem coisas acontecer no mundo natural. Isso a gente tem inúmeros exemplos na Bíblia, na palavra de Deus. E o autor do nosso livro que nós estamos meditando, ele fala o seguinte: quando você ora, você entra no reino dos espíritos e afeta o que está acontecendo lá. Aquele que fala em línguas, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo diz, não fala aos homens, mas no espírito, quer dizer, no reino de Deus, ele fala mistérios, isso é, mistérios. Em outras palavras, a oração está operando no reino espiritual, no reino do Espírito. Ela está interferindo, entrando no mundo espiritual para interferir nas coisas materiais, nas coisas dessa terra. E no livro do Apocalipse, você vai conferir isso, você vai ver como foram abertos os selos, No livro do Apocalipse ele usa coisas físicas, materiais, para explicar as espirituais. Se você olhar no livro do Apocalipse, capítulo 6, de 1 a 8, você vai ver que foram abertos os selos, Vem o primeiro selo, o segundo selo, aí vem os cavalos, Cavalo vermelho, aí vem, os outros cavalos com as outras cores. Tudo isso tem a sua simbologia e a sua representação para o mundo. É um mundo espiritual, mas usa coisas materiais, vocês estão percebendo? Usa livro, selos. Naquela época os livros tinham selos, que eram amarrados, que eram selados para selar o livro. Usa cavalos, usa cores, usa coisas materiais para que você entenda as coisas espirituais. Então, nós também, quando oramos, nós vamos intervir e vamos modificar os eventos que ocorrem no reino espiritual. Queridos, se nós pudéssemos ver com os nossos olhos naturais, em apenas um dia, nós veríamos o quê? Guerras, combates, embates de demônios, querendo nos destruir, querendo lançar setas de enfermidade, pensamentos malignos. Olha, você que está me ouvindo, quantas vezes a gente está até orando, e de repente vem um pensamento mau na nossa cabeça, a nossa mente, sim ou não? Você já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência. Às vezes nós estamos em oração, estamos na igreja, num ambiente de fé, num ambiente que é para ser um ambiente de santificação, de
de abnegação ali, de louvor, de adoração a Deus, e de repente nós somos flechados por um pensamento maligno. Quem aqui já teve a experiência de repente você começou a lembrar de uma música imoral até, né? Uma música mundana, uma música aí que não é para os santos, e essa música não sai da tua mente. Ela não sai da tua mente. Você luta, com suas próprias forças não vai conseguir. Aí é preciso você ir para oração, é preciso você ir para adoração, é preciso você ir para repreender, né, aquele pensamento, e de repente o Espírito Santo vem, né, e muda o teu pensamento. Houve uma interferência ali por causa da sua oração. Glória a Deus. Então, queridos, olha o que o nosso autor ele comenta o seguinte, né? Que, em suma, há muitas forças poderosas envolvidas, influenciando os acontecimentos. E ele vai explicar o motivo porque o próprio Jesus orou no Getsemane antes de ir à cruz. Eu acho interessante isso, porque ele fala que seria possível que algumas pessoas que foram curadas por Jesus aparecessem lá no julgamento e pudessem mudar o rumo daquele julgamento, né? Jesus sabia que tinha chegado a hora, mas Jesus ali estava em carne, então ele estava sofrendo. A Bíblia diz que ele angustiou-se, derramou a sua última gota de sangue, tá? Porque ele estava ali realmente em uma luta travada no mundo espiritual. Então ele não poderia deixar, né, que viesse a acontecer interferências no reino espiritual, porque ele sabia que precisava cumprir com esse propósito. Então ele orou ao Pai: Pai, seja feita a tua vontade e não a nossa. E ele finaliza esse ponto, né, dizendo o seguinte, que a vontade do homem, querido, e aí é onde está um perigo muito grande, não é? Que às vezes a gente acha que a nossa vontade é a vontade de Deus, mas não é. Ele diz o seguinte, que a vontade do homem frequentemente é influenciada ou é orientada por Satanás. Eu até me espantei um pouco, mas eu olho um argumento bíblico. Pedro era um discípulo, um apóstolo de Jesus, um discípulo, não é? Estava ali com Jesus, aprendendo com Jesus. Ele havia acabado de declarar que Jesus era o Cristo. Em Mateus capítulo 16, no verso 18, ele diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: Olha, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o próprio Espírito, foi o Deus vivo que te revelou. E Pedro ficou ali todo maravilhado, não é? Usado por Deus, uma grande resposta. Todos nós já pregamos sobre isso, é claro. Agora, logo nos próximos versículos, o que acontece? Quando Jesus disse: Olha, eu estou indo para Jerusalém, chegou o meu tempo de entregar a minha vida, e vocês vão precisar levar o Evangelho à frente, né? Pedro chama Jesus à parte, ele chama Jesus à parte e começa a dizer: Senhor, não, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, Deus. Não é para o Senhor morrer assim não, o Senhor não merece isso. Isso era um pensamento já o quê? Era um pensamento dele mesmo, que foi chamado de Satanás, que foi chamado de pensamento do próprio Satanás. O próprio Jesus, não é? O próprio Jesus diz lá, Jesus voltou-se e disse: arreda aí, ou para aí, ou eu te repreendo, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, não pensais das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha, Jesus fez uma ligação. Jesus repreendeu Satanás, falou das coisas de Deus e disse que isso era coisas dos homens. Isso é, os pensamentos dos homens frequentemente são influenciados por Satanás. Então, nós aprendemos o que com isso? A quinta resposta, não é? Nós aprendemos que quando você não ora, a sua vida é regida pela maldade dos homens, pela maldade do pensamento do coração do homem. E é por isso que a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração mais do que qualquer outra coisa. Por isso nós precisamos orar. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E eu te desafio a ter
uma vida de oração permanente na presença do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor? Feche os teus olhos aí comigo. Pai maravilhoso, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Senhor, por tudo que nós temos aprendido do Senhor. Nós queremos encorajar os nossos irmãos, encorajar essa pessoa que está nos ouvindo, Senhor, a orar. Porque através da oração, Senhor, nós não seremos, Senhor, direcionados pelas circunstâncias da vida. Através da oração, meu Deus, nós identificaremos, meu Deus, as maldições que Satanás tenta trazer à nossa mente. Através da nossa oração, meu Deus, nós também não seremos regidos pelo Deus deste século, meu Deus. Através das nossas orações, meu Deus, nós também havemos de modificar e intervir, Senhor, nas decisões que ocorrem no mundo espiritual. Deus, nós queremos entrar na tua presença, meu Deus, com mais ousadia, através das nossas orações, Pai. E também quando nós orarmos, Senhor, a tua palavra está nos informando que nós também não seremos influenciados pelos pensamentos maus, pelos maus pensamentos que Satanás tenta colocar na nossa mente, Senhor. Que venha com teu Espírito Santo sobre a vida de cada pessoa que está me ouvindo nessa ocasião, Senhor, e que a tua presença, a tua paz e o teu amor esteja sobre a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, você e toda a sua casa.